Para completar esse nosso momento especial, nós temos aqui uma família que nos visita pela primeira vez. Temos aqui o pastor Leomar, da Comunhão Cristã Aba Itapeva, estado de São Paulo, e também a sua família, né? A nossa filha, Larissa. Para quem não conhece, eu creio que todos já conheçam, né? Larissa e o Júnior. Também nós temos cadê a Luísa? Está no berçário com o bebezinho, né? O mais jovem, o Noah, que está com 9 meses. E o Benjamin, que vocês já viram, né? Ele está na salinha ali da EBI. E o Júnior, então, ele aceitou um convite de nos ministrar neste dia. Então eu gostaria de convidá-lo, Leomar Delfino Júnior, né? Júnior para os íntimos, né? Leomar Delfino para os mais íntimos. Então, quero convidá-lo a estender a sua mão abençoada. Vamos orar pela vida do Júnior. Pai Celestial, graças te damos. Queremos, Pai, nesta hora, colocar a vida do Júnior, da sua casa, da sua família, diante do Senhor. Pai Celestial, neste momento nós seremos ministrados pela Tua Palavra através da vida do Júnior, Senhor. Que o Senhor esteja concedendo toda a Tua graça, todo o Teu amor, para que através da vida dele nós tenhamos uma palavra como nunca houve nesta igreja e nem nesta cidade, Senhor. Pai Celestial, que a partir de hoje as nossas vidas sejam transformadas pelo Teu amor, através da Tua palavra. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos. Graças a Deus, é um grande privilégio estar aqui com vocês em Joinville, Santa Catarina, e especialmente na casa do Jaime, da Sara, minha sogra. Me sinto protegido demais ali na casa dela. Eu aproveito para abrir meu coração, desabafar e não corro o risco de apanhar, né? Tem a sogra para me proteger ali, então é uma bênção assim, os dias de refrigério. É sempre uma alegria estar aqui, né, com eles. O Jaime além de sogro, é um grande amigo, né, com quem a gente conversa, e ele também aproveita para desabafar comigo, né, bastante. E é uma alegria só, a gente se abraça e chora. É uma bênção demais estar aqui. Nós temos sido presenteados por Deus lá em Itapeva. A igreja vai completar agora 8 anos, em fevereiro agora de 2024. Temos avançado ali naquela região, pregado a palavra de Deus, com muitos desafios ministeriais, profissionais, familiares. Estamos ali terminando a construção da nossa casa agora, e no final, assim, finalmente, no acabamento, né? Acabou tudo já. Mas o Senhor nos renova, né? Ele renova nossas forças. Nós fizemos questão de vir para cá, tirar uns dias aqui com o Jaime e a Sara, justamente para a gente poder descansar um pouco, descansar a mente, o coração, né? E muito obrigado, meu irmão. E aí a gente volta para lá, para 2024, assim, cheio de desafios. Eu sei que vocês também aqui, né, têm seus desafios pessoais, profissionais, familiares, ministeriais. E eu quero nessa manhã colaborar com você, colaborar com aquilo que Deus tem dado a você como desafio. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você terá sucesso, será bem sucedido, né, em todos esses desafios aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra, um pensamento, e eu gostaria de introduzir esse pensamento dizendo o seguinte: nós, como filhos de Deus, filhos amados de Deus, recebemos uma promessa. E essa promessa, ela não pode ser esquecida, porque
é certamente o maior privilégio que nós temos. Foi o presente que Jesus nos deu. Esse presente, ele é tão especial, ele é tão maravilhoso, porque Jesus precisou rogar ao Pai por ele, para dar a nós. Jesus disse aos discípulos assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. Esse foi o presente que Jesus nos deu, e ele rogou ao Pai, ele insistiu ao Pai que o Pai nos desse esse presente, o Espírito Santo. Sem esse presente, sem o Espírito Santo, eu e você não poderíamos jamais conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, conhecer a verdade, receber consolação. Não poderíamos viver a vida cristã sem Ele, sem o Espírito Santo. E o que é muito interessante do Espírito Santo é que ele sempre esteve no início de tudo, para nos mostrar, de forma pedagógica, que é muito importante o Espírito Santo em nossa vida, no começo, no meio e no fim. Quando Deus decidiu criar o mundo, e criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava lá. Antes de Deus dizer haja luz, o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo estava no início da igreja. Quando, antes daquelas quase 120 pessoas reunidas no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo, ainda não eram igreja, passaram a ser igreja, depois que foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve quando Jesus nos foi dado como uma semente lá no ventre de Maria. Quem semeou aquela semente lá foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que um exército, que um vale de ossos secos se torne um exército poderoso. É o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente não só no nascimento de Jesus, mas também em sua ressurreição, porque foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então eu e você não conseguimos viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Nós não conseguimos mudar a nossa mente sem o Espírito Santo. Não conseguimos melhorar como esposo, como pai, como filho, como amigo, como crente sem o Espírito Santo. Não conseguimos. Sem o Espírito Santo nós continuamos irados, sem o Espírito Santo continuamos carnais, sem o Espírito Santo continuamos egoístas, mesquinhos, sem o Espírito Santo nós continuamos aquela mesma vida que tínhamos antes de conhecer a Jesus. Porque sem o Espírito Santo eu e você não conhecemos a palavra de fato, como ela é, como ela deve ser vista. Sem o Espírito Santo nós conhecemos a letra de uma forma que mata. Sem o Espírito Santo, nós conhecemos uma letra que condena. Sem o Espírito Santo, nós conhecemos uma letra que acusa. Mas o Espírito Santo, que nos revela a vontade do Pai, ele nos faz enxergar tudo o que nos foi concedido gratuitamente por Deus. Isso está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. O Espírito Santo nos faz conhecer o que Deus nos deu gratuitamente. Ele nos conduz por esse caminho de graça. Ele revela que eu e você em Cristo Jesus somos justos. Ele convence o pecador do seu pecado. Ele nos convence da justiça de Deus. Ele nos convence do juízo. Ele nos mostra que Satanás, o príncipe deste mundo, já foi julgado. E ele já foi condenado. E eu e você em Cristo Jesus somos filhos, amados, eleitos. O Espírito Santo, ele nos conduz em verdade, ele nos conduz em triunfo, ele nos mantém em pé, ele nos revela a vontade do Pai, ele revela quem somos, ele revela quem o nosso irmão é. O Espírito Santo, ele muda o significado da nossa vida aos nossos próprios olhos, ele muda o significado das pessoas, porque se ele revela para você quem é aquela pessoa que de repente hoje te faz mal, a tua perspectiva muda completamente. Quando o Espírito Santo revela quem somos, a nossa vida muda. Quando o Espírito Santo revela quem o outro é, a nossa perspectiva em relação a essa pessoa muda.
E o Espírito Santo também, ele tem algo maravilhoso, né, que nos beneficia no dia a dia. O Espírito Santo tem o poder de nos ver, de nos fazer ver circunstâncias de forma diferente, de mudar o significado das coisas. Quando Ezequiel estava andando naquele vale de ossos secos, Deus perguntou para ele: ei, esses ossos podem viver? Ezequiel disse: eu não sei, só o Senhor que sabe. Não passamos por momentos assim na vida? Momentos em que dizemos: não sei se dá para fazer alguma coisa, que o Senhor sabe se dá para fazer. Eu, na minha limitação, na minha humanidade, quando eu olho para esse vale de ossos secos, não sei o que pode ser feito aqui. Não sei se pode ser feito alguma coisa. Mas Deus disse o que para Ezequiel? Ezequiel, diga. Ezequiel, fala. Ezequiel, profetiza. Mas a palavra de Ezequiel não teria poder se não fosse o Espírito Santo vir dos quatro cantos sobre aquele vale de ossos secos. Então, muitas vezes, a palavra que nós dizemos sem o Espírito Santo não adianta de nada. Agora, o Espírito Santo só veio depois da palavra de Ezequiel. Assim como só veio depois de Deus dizer: haja luz. Então, o Espírito Santo está em você. A prova de que ele está em você é que você crê em Jesus como Filho de Deus. Irmão, você é louco por ser crente, você é doido. Você merece ir para um psiquiatra e tomar remédio, se você crê que de fato uma mulher virgem engravidou. Partindo daqui, a gente já não é normal. Porque nós fazemos parte de um grupo de pessoas que crê que uma virgem ficou grávida. Não é? E aí esse menino é filho de Deus. Esse menino realizou milagres extraordinários. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E para piorar, depois ele saiu voando. E hoje está sentado à destra de Deus. Só tem uma pessoa nesse mundo capaz de nos convencer desse negócio: o Espírito Santo. Porque quando a gente ouve isso, a gente sente um fogo no coração. A gente ouve isso e fala assim: isso só pode ser verdade. Eu estou sentindo que é verdade aqui dentro de mim. Que o Espírito Santo de Deus testifica no seu coração que você é filho de Deus. E ele testifica no seu coração que você é filho de Deus porque você crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele te convenceu disso. E depois que ele te convence disso, ele passa a morar dentro de você. Ele passa a habitar dentro de você. Veja só o que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ele diz lá que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, hoje o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações, ele já está em nós. Quando Jesus ressuscita e vai conversar com os discípulos lá no cenáculo, eles estão todos reunidos ali com medo, Jesus ressuscita, vai falar com eles, Jesus atravessa a parede. Qual é a primeira coisa que Jesus diz a eles? Paz seja convosco. Depois, recebam o Espírito Santo. E soprou sobre eles. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não fez isso no ministério dele, quando ainda estava vivo, antes de morrer? Por que Jesus nunca disse para os discípulos: receba o Espírito Santo? Porque no dia em que Pedro confessou e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que Jesus disse a ele: não foi carne nem sangue que revelou isso a você, mas foi o meu Pai que está nos céus. Não ia ficar bonito ele dizer agora: porque você creu, receba o Espírito Santo? Por que Jesus não disse isso naquele dia, quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo? Ele foi confessar só após a ressurreição. Ele foi fazer essa declaração, orar para que eles fossem cheios do Espírito Santo só depois da sua ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus é a prova de que eu e você fomos perdoados por Deus e justificados. Porque o Espírito Santo antes não entrava nas pessoas, ele estava sobre Moisés, sobre Davi, sobre Elias, sobre Eliseu, e não dentro deles. Não foi derramado no coração deles. Por quê?
porque o pecado deles estava sobre eles. Deus imputava o pecado do homem sobre os homens. Então o Espírito Santo, por ser santo, não poderia habitar no mesmo lugar onde havia pecado. Os homens estavam distantes de Deus, afastados de Deus, seus pecados haviam separado seus corações de Deus. Eles honravam a Deus com seus lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Mas quando Jesus ressuscita, ele vem com a prova de que o Pai havia aceito o sacrifício dele, o Pai havia aceito o sangue dele, e Jesus tinha pedido ao Pai, rogado ao Pai pelo Espírito Santo, e o Pai havia concedido. Então a primeira coisa que ele faz quando chega diante deles é dizer: recebam o Espírito Santo. Agora vocês podem ser conduzidos na graça, ser conduzidos na verdade. Esse Espírito Santo que agora habita em vocês vai testificar no coração de vocês que vocês são filhos de Deus. Então o Espírito Santo de Deus testifica no meu coração que eu sou filho de Deus, porque eu fui justificado e fui purificado. A prova de que você é perdoado por Deus é que o Espírito Santo habita em você. Ele está em você, ele mora em você, e ele é o nosso amigo. Nós não podemos nos esquecer do Espírito Santo, porque a palavra que liberamos sem o Espírito Santo não funciona. E o Espírito Santo que habita em você está esperando, se movendo sobre a sua vida, assim como o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, lá no Gênesis capítulo 1, assim como o Espírito Santo estava nos quatro cantos da terra esperando a palavra de Ezequiel, o Espírito Santo hoje se move em você, dentro de você, esperando uma palavra sair da sua boca, cheia de fé. A primeira palavra que você confessa é: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Porque se Deus nos deu o seu Filho, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Mas nós precisamos confessar, precisamos declarar, precisamos falar a palavra, para que o Espírito Santo que habita em nós faça acontecer. Agora, existem duas coisas importantes aqui. Primeiro, nós podemos ser guiados pelo Espírito, ou seja, nós podemos receber imagens que o Espírito Santo nos dá, imagens que o Espírito Santo revela. Nós podemos ser direcionados por Ele, ou podemos ser direcionados por sentimentos, emoções, sentimento de fracasso, sentimento de derrota, coisas que vemos aí no dia a dia, resultados das nossas próprias mãos. Nós vemos às vezes e ficamos com essas imagens. Então nós podemos ser guiados pelo Espírito, ou podemos ser guiados por aquilo que vemos, pela vista. E quando somos guiados pela vista, por aquilo que vemos, nós vivemos dentro das nossas limitações, vendo vale de ossos secos e abismo, como lá no Gênesis 1, um abismo, escuridão, trevas. Mas se somos guiados pelo Espírito, a luz ilumina os nossos olhos e nós começamos a ver na perspectiva de Deus quem somos, quem o outro é e a circunstância que nós estamos enfrentando. Por exemplo, um exército inteiro na frente de Golias estava olhando para aquela situação como homens limitados em sua própria força, que diante daquele gigante se tornou fraqueza. Então eles começaram a tremer de medo diante de Golias. Mas Davi chegou diante daquele gigante numa perspectiva diferente. Ele havia sido ungido por Samuel para ser rei de Israel. Ou seja, havia sobre ele uma unção, a unção do Espírito Santo. Diante daquele gigante, ele olhou numa perspectiva totalmente diferente. A Bíblia fala sobre 12 espias que entraram na terra de Canaã. 10 espias
olharam para os gigantes e disseram assim: diante desses gigantes nós somos como gafanhotos. Porque eles estavam olhando para os gigantes na perspectiva deles, da força do braço deles. Então, comparando a força deles com a força dos gigantes, eles eram como gafanhotos. Mas a Bíblia fala que havia sobre Caleb um espírito diferente. E sabe o que Caleb disse? Eu acho esse texto muito interessante. Caleb disse que aqueles gigantes, Josué e Caleb disseram que aqueles gigantes eram como pão que eles poderiam devorar. O pão deles lá era o maná, que é como um pão de queijo hoje. Então veja só, 10 homens olharam para os gigantes e disseram assim: nós somos o tamanho de gafanhotos. Qual que é o tamanho de gafanhoto? Né? Isso aqui mais ou menos, né? Nosso tamanho diante dos gigantes é tamanho de gafanhoto. Aí Josué e Caleb, que tinham um espírito diferente, disseram assim: os gigantes são como pão que nós podemos devorar. Ou seja, na perspectiva agora de Josué e Caleb, os gigantes se tornaram pequenos e eles se tornaram gigantes. Isso é o que o Espírito Santo faz, ele nos faz ver circunstâncias em perspectivas diferentes. Aqueles homens dentro do barquinho ali, os discípulos, quando a tempestade bateu contra aquele barco, eles olharam para aquela tempestade e disseram assim: Jesus, acorda, porque nós vamos morrer. Olhando para a habilidade que eles tinham de pescadores, diante daquela tempestade e para o tamanho do barco, eles pensaram o quê? Nós vamos morrer. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus e cheio do Espírito Santo, ele olhou para aquela tempestade e ordenou que ela acalmasse. Ele falou com aquela tempestade e a tempestade se acalmou, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, o que fazer quando estamos passando por dias difíceis e as tempestades estão nos fazendo pensar que vamos morrer? Precisamos do Espírito Santo. O que fazer quando pegamos birra de alguém e nós temos mais vontade de praguejar do que abençoar? Nós precisamos do Espírito Santo. O que fazemos quando não temos controle sobre nossa ira, sobre nosso estresse, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que fazer quando estamos estressados demais? Ser cheios do Espírito Santo. Só que aí o diabo entra com uma mentira. É nesse ponto que eu queria chegar. Você está me acompanhando? Você está conseguindo me acompanhar? Nesse ponto que o diabo chega. Sobre isso que eu queria falar com você hoje. Eu vou começar a pregar. Fiz uma introdução, agora eu vou começar a pregar. Mas a minha pregação vai ser mais curta que a introdução. Veja, o diabo coloca uma mentira na sua cabeça. Ele diz para você que você só pode ser cheio do Espírito Santo depois que você merecer. Então você vai ter que primeiro parar com isso, largar daquilo e parar disso, daí começar a fazer isso e começar a fazer aquilo e começar de repente a ter uma vida quase que de um monge tibetano, para daí você merecer ser cheio do Espírito Santo. É como se você tivesse que se limpar com lenço umedecido antes de tomar banho. Quando, na verdade, é o Espírito Santo que capacita você para dar qualquer passo na vida cristã. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nada. É por isso que Jesus disse aos discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Agora vocês não entendem o que eu vos digo, mas Ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, não dá sem o Espírito Santo, não dá, não funciona. Nós não conseguimos ser igreja, não conseguimos fazer igreja, não conseguimos nos relacionar nem com a gente mesmo sem o Espírito Santo. Não dá. E aí o diabo diz o seguinte, só que aí ele, para fazer você confiar na força do seu próprio braço. Então você tem que agora passar por todo esse processo para daí ser cheio do Espírito Santo. Não, diabo, você é mentiroso. Ele sempre está no início das coisas, ele está no começo, ele não está lá no final me esperando, ele está aqui no começo para me levar até o final. Assim como ele esteve em todo o processo da criação,
da salvação, agora na condução da igreja, Ele sempre está presente. E eu penso o seguinte, quando aquelas quase 120 pessoas, eu digo assim porque lá na Bíblia está escrito assim, né? Aquelas quase 120 pessoas, não era 120, talvez 117, 118, não dá para saber, quase 120 pessoas. A Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo, na mesma medida, e foi visto sobre a cabeça deles uma língua de fogo, sobre a cabeça de todos eles, mas não disse sobre a cabeça de um era maior, a cabeça de outro era menor, a língua de fogo, só disse que todos foram cheios do Espírito Santo. Os quase 120 pessoas ali foram cheios do Espírito Santo, na mesma medida. Agora eu pergunto para você, o nível de santidade daquelas quase 120 pessoas era o mesmo? A vida financeira deles estava na mesma situação? O casamento deles estava com a mesma empolgação, com a mesma alegria, estava tudo ajustadinho, alinhadinho? Você acha que havia uma diferença ali no nível de comportamento, de caráter, de emoção, de relacionamento familiar? Você acha que não tinha alguém ali com problema com alguém lá fora? Com um pouquinho de inveja, com um pouquinho de ciúme, com um pouquinho de raiva? Ou não, você acha que eles estavam todos puros, purificados e perfeitos lá dentro? Hã? Então o Espírito Santo não fez uma medição assim de merecimento para dar. Não, ele não quis nem saber quem está aí dentro. São quase 120. Irmão, se você estivesse lá naquele lugar, aquele dia, você receberia também igual. Até eu. Nós receberíamos aquela mesma unção, naquele mesmo poder, naquele primeiro avivamento. O segredo era estar lá dentro. Todos foram cheios do Espírito Santo. E aí começou. Jesus disse assim, vocês não saiam, não se retirem, não preguem antes de serem cheios do Espírito Santo. Primeiro vocês vão receber o poder, depois vocês serão minhas testemunhas. Primeiro vocês vão receber, depois vocês vão começar a igreja. E foi assim que aconteceu. E na primeira pregação de Pedro, o que aconteceu? Quase 3.000 almas se converteram e creram em Jesus. Agora, uma coisa muito interessante aqui. Antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, ele estava lá nessa reunião ali com eles. E Pedro tinha um sentimento. Qual o sentimento de Pedro ali naquela reunião? Sentimento de vergonha. Ele tinha uma vergonha lascada. Por quê? Porque ele sempre foi o cara que, não, eu vou com você até o final, Jesus. Sabe o cara que fala muito? O potencial de Pedro estava aqui, e a autoestima dele estava aqui, Ele falava demais. Pedro falava demais. E aí, ele estava lá no cenáculo, e com aquela vergonha de ter negado Jesus. Meio deprimido, meio triste, chateado. Jesus já tinha se acertado com ele, já tinha falado lá na fogueira tal, mas ele estava chateado, estava triste. E aí sabe o que ele faz? Que é o que nós fazemos quando não estamos cheios do Espírito Santo e estamos com vergonha de uma atitude, de um pecado, de alguma coisa que a gente fez de errado. Nós costumamos destacar o pecado do outro por dois motivos: para nos convencer de que não somos tão maus assim, e para que a nossa vergonha seja amenizada quando destacamos a vergonha do outro. Porque Pedro, lá naquele lugar, em sua hipocrisia, começa a falar de Judas. Começa a falar mal de Judas, e começa a falar que Judas, sabe aquele texto que expõe Judas assim, porque é a única vez que foi dito que Pedro vendeu lá, que Judas comprou uma terra com o dinheiro que ele ganhou lá dos fariseus, dos sacerdotes, e ele se enforcou e as suas entranhas se esparramaram pelo chão. É isso que ele fala, que abriu, né? E ele expõe Judas assim de uma forma horrível. Pedro expõe Judas. Então, quando ele não está cheio do Espírito Santo, ele abre a boca para expor alguém.
Mas sabe o que acontece quando ele é cheio do Espírito Santo? Atos capítulo 2. Veja lá. Quando ele é cheio do Espírito Santo, ele abre a boca, sabe para quê? Atos capítulo 2. Veja só que coisa linda. Verso 14. Atos 2:14. Mas então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Olha só. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Olha a pregação dele. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Agora ele já não está mais expondo seu irmão, ele está defendendo seus irmãos. E veja só, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia, o grande e glorioso dia do Senhor. Volta um pouquinho para mim, por gentileza. No verso 4. Capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Verso 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas e habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Quem está cheio do Espírito Santo fala das maravilhas de Deus. Nós temos que parar de falar dos nossos problemas, falar das nossas derrotas, falar dos nossos fracassos, porque isso não nos torna mais cheios do Espírito Santo, nos torna mais conscientes das nossas fraquezas. Quem é cheio do Espírito Santo fala das maravilhas de Deus, fala das coisas de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das maravilhas de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Pessoas de outras línguas, de outras culturas, de todos os lugares, começaram a entender o que eles estavam falando. A Comunhão Cristã de Joinville, uma igreja cheia do Espírito Santo, todo tipo de religião, todo tipo de gente, de cultura diferente, vai começar a entender o que nós estamos falando. Eles vão começar, o coração deles vai começar a queimar, eles vão começar a dizer: o que vocês dizem é verdade, eles vão começar a vir de todos os cantos, e aí esse espaço que vai ficar pequeno, vai ter que ter 2, 3 desse tamanho, 4, 10 vezes maior que isso aqui, porque as pessoas vão vir de todos os lugares, e elas não vão se converter em uma religião, elas serão convencidas pelo Espírito Santo do seu pecado, vão ser convencidas da justiça, do juízo, elas vão crer que Jesus é o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo passará a morar dentro dessas pessoas, passará a habitar dentro delas, e essas pessoas vão parar de falar dos seus problemas e vão começar a falar das maravilhas de Deus. E sabe o que vai acontecer? Efésios, para a gente encerrar, capítulo 5, versículo 18. Sabe o que vai acontecer? Cada vez mais seremos mais cheios do Espírito Santo. Veja, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem,
mas deixem-se. Muda a versão, por gentileza. Deixem-se encher pelo Espírito. Isso é uma expressão interessante até. Ou seja, você precisa deixar o Espírito Santo te encher. Mas tem uma outra versão, tem outra versão? Que eu acho melhor, essa aqui, Enchei-vos do Espírito. Não é o Espírito Santo que decide te encher. Ele é como um rio que está disponível a nós. Então eu não tenho que começar a pagar o preço e me esforçar para chegar em um nível de merecimento, para então ser cheio do Espírito Santo e fazer com que o avivamento aconteça. Como muitas vezes já pensamos, vamos nos enfurnar aqui dentro e começar a orar e jejuar e bater o pé e bater cabeça para que o Espírito Santo venha e promova um avivamento aqui dentro. Não, o Espírito Santo já foi derramado, ele já habita em nós, ele já está disponível a todo aquele que crê. Agora eu posso me encher do Espírito Santo, assim como eu vou pegar aqui um copo de água e tomar, já está aqui, disponível, já foi me dado. É só se encher. É só se encher do Espírito Santo. Como? Pergunta para mim, como? Você se enche do Espírito Santo falando. Olha lá o texto. Volta lá, por gentileza. Enchei-vos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi derramado uma vez, ele já habita em nós, porque ele passa a morar em nós quando confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Agora, eu posso me encher mais dele. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19, falando entre vós dos seus problemas, lutas, fracassos, decepções e frustrações. Amém. Normalmente nós temos uma habilidade incrível, irmãos. Nós temos a habilidade de ver aquilo que não tem. Por exemplo, eu sou Parnanguara, né? Só que vizinho aqui de Joinville, Parnanguara. E o Parnanguara gosta de comer tudo com farinha. Não, pirão, né? Pirão do mesmo, assim. Vai comer carne moída com arroz sem farinha? Não faz sentido. Frango cozido, né? Sem farinha, aquele molho assim, não dá para comer, fica sem graça. Então o Parnanguara, ele sempre vê a falta da farinha. Ele olha assim, ele não vê o frango, o arroz ali, bem temperadinho, ele vê a farinha que não tem. É assim, né? O gaúcho, ele vê o chimarrão que não está ali, né? Porque é o que não pode faltar para o gaúcho. Mas aí vê, não tem chimarrão aqui, não tem graça. Né? Aqui um pastor, eu sou pastor, né, de igreja tal, na igreja já está um pouco maior, a gente já começa tem a tendência de ver o que falta. Irmãos, não é toda igreja que tem o privilégio de ter um aquário de bateria desse aqui, bonito assim, com uma bateria lá dentro. Mas aí a gente já, né, não tem o baterista. Eu vi o que faltou, né? Eu falei, mas não tem o baterista ainda, né? Mas lá na igreja foi assim também. Tinha um aquário, tinha a bateria e não tinha o baterista. Depois veio o baterista, agora tem 3. Né? Vem, né? Depois vem. Então você tem a tendência de ver o que falta. Irmão, pare com isso. Pare de ver o que falta. Comece a ver o que existe. O que está ali. E agradeça. Né? A mulher, os irmãos se preparem para dizer amém aí. A mulher tem a tendência de ver o que falta no marido, pelo amor de Deus. Comece a ver o que tem nele. Falta cabelo e sobra a barriga. Não é o caso do Jaime aí, ó, você viu? A gente tem que parar de ver o que falta na mulher, temos que agradecer o que tem. Isso, nós temos que o tempo todo lembrar disso. E o Espírito Santo tem essa habilidade de nos fazer ver o que tem, o que existe, o que é. É por isso que
nós podemos, nós podemos falar de salmos, louvar a Deus de coração, com hinos e cânticos espirituais. Isso é coisa boa, isso é falar daquilo que, irmãos, se nós falarmos daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que edifica, daquilo que é bênção, daquilo que nós seremos cheios do Espírito Santo. Lembre-se daquela conversa na mesa quando nós comemos alguém ali. Nós ficamos falando mal de alguém. Você levanta daquela mesa com uma sensação assim, que está meio pesado, meio carregado. Agora você naquela mesa ficou falando do amor de Deus, da graça de Deus, das maravilhas de Deus, das bênçãos de Deus, das riquezas de Deus. Você sai daquela mesa edificado, fortalecido, abençoado. Eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo. E as suas reuniões de grupo familiar sejam reuniões de salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, seus cultos, suas reuniões, quando vocês se reunirem fora de evento, fora de reunião, para tomar café um na casa do outro, que suas reuniões sejam de edificação, de fortalecimento, e aí a igreja cresce de forma saudável, cheia do Espírito Santo, porque nós estamos falando das maravilhas de Deus, das grandezas de Deus. Se não for para ser assim, não vale a pena ter igreja, não vale a pena ser igreja, se não for para falar das maravilhas de Deus. Porque se não for para falar das maravilhas de Deus, nós vamos falar dos fracassos dos outros. E aí, ser igreja assim, para ficar se devorando uns aos outros, não vale a pena, não faz sentido. Vale a pena para sermos uma bênção uns para os outros. Uma resposta de Deus, uma solução de Deus para o outro. Ser voz de Deus, palavras de bênção, com palavras de vida, e seremos cheios do Espírito Santo cada vez mais, fortalecidos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma graça, sendo conduzidos pelo mesmo Espírito para a mesma direção. Amém? Você crê nisso? Então esse foi o presente de Jesus para nós, o Espírito Santo. Nós precisamos deixar Ele conduzir a nossa vida em nome de Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor agora salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Amém? Pode vir, por gentileza. Coloque-se em pé, quero fazer uma oração. Aleluia, aleluia. Pai Celestial, nós queremos nesta hora reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo para tudo, para tudo. Pai, que essa igreja seja conduzida pelo Teu Espírito em 2024. Cada membro dessa igreja, cada família, nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito na vida financeira, na vida espiritual, conjugal, familiar. Espírito Santo nos ajuda, nos fortaleça. Está escrito, Pai, que o Teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós, para que sejamos fortalecidos em nossas fraquezas. Espírito Santo de Deus, guia-nos, 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 guia-nos na verdade, nos fortalece, nos consola. Espírito Santo de Deus, que cada um de nós sejamos cheios do Teu Espírito cada vez mais, Pai. Nos ensina a nos encher do Espírito Santo, Pai. Nos ensina a nos encher do Espírito Santo, para que a partir disso, tudo comece a acontecer de fato na nossa vida, em todas as áreas. Pai, eu não sei qual é a fraqueza do meu irmão, em qual área ele está se sentindo mais fraco nesses dias. Não sei se está se sentindo mais fraco na vida financeira, material, espiritual, no casamento, na família. Eu não sei. Eu só sei, Pai, que o Teu Espírito não está aqui para acusar, para condenar, para trazer juízo sobre eles, sobre nós, mas sim para nos fazer ver numa perspectiva diferente. Teu Espírito está aqui para nos convencer da justiça. Teu Espírito está aqui para nos consolar. Ele está aqui para interceder por nós, a fim de nos fortalecer. Por isso, Espírito Santo, fique à vontade. Fique à vontade para nos
fazer livres de todo mal, para nos fortalecer e nos libertar de tudo aquilo que hoje nos amarra e nos prende e nos impede de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do nosso Pai. Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, eu declaro que esta igreja está livre para ser cheia do Espírito e ser uma bênção nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar que pessoas de religiões diferentes, de culturas diferentes nessa região, vão começar a ouvir o que é dito aqui, e eles vão começar a entender, o coração deles vai começar a aquecer, e eles vão começar a crer e confessar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, em nome de Cristo Jesus. Pai, que um megafone seja colocado nas portas dessa igreja, e que a mensagem, que a palavra pregada aqui, seja espalhada pelos 4 cantos dessa região, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Continuem abençoados em nome de Jesus. Como expressar tudo que fez por mim? Como entender tamanho amor que me deu? O perdão me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti.